Olá, nós estamos no ano de 2023, você quer aprender sobre microcontroladores e o que nós vamos falar aqui nesse vídeo é sobre qual seria a melhor placa para você adquirir para aprender sobre isso. A primeira coisa que eu acho que eu devo falar é quais são os critérios que eu estou usando aí para escolher essa melhor placa. A primeira coisa que eu acho importante é ter uma disponibilidade dessa placa no Brasil, né? Existe uma série de placas interessantes, mas que são mais difíceis da gente achar. Algumas você até consegue comprar aí, né, na China, né? Então tem uma espera aí até chegar aqui. E tem algumas que infelizmente estão disponíveis só nos Estados Unidos, Europa. Para você trazer para cá, você vai ter um custo aí, tanto de frete como de imposto de importação, bastante alto. Então eu não estou considerando essas placas. Uma outra coisa importante é a disponibilidade de informações sobre a placa. Quer dizer, ter livros, ter blogs, sites, projetos aí para todo lado, ter uma comunidade em torno da placa, né? Acho que tudo isso é uma coisa importante, vai facilitar você aprender sobre a placa. Existe a questão de qual é a capacidade, digamos assim, da placa, velocidade de processamento, que tipo de processador que tem, quais são os recursos que ela tem, né? Tem a questão aí que eu vou falar depois um pouquinho a respeito da facilidade de uso. E por último tem a questão de preço, né? Preço é uma coisa bastante difícil de falar, tem uma variação às vezes grande de uma loja para outra, nem todas as lojas concorrem aí de forma igual, né? Algumas pagam imposto, outras não pagam, né? Então os valores que eu vou falar aí, valores aproximados, eu consultei aí umas duas lojas aí, lojas digamos assim mais... que são representantes oficiais de algumas marcas, etc. Tal, talvez estejam os preços um pouco mais altos do que você acha em outro canto, mas o mais importante é ter uma ideia da relação dos preços entre essas diversas placas. Ok? Então vamos começar aqui a ver quais são os candidatos aí, e o primeiro é o nosso velho amigo Arduino Uno, né? 5 anos atrás, esse vídeo não precisava fazer, ter falado, compra o Arduino Uno, é isso, né? Mas a gente tem outras opções hoje em dia, né? Do ponto de disponibilidade, é uma das mais fáceis de você achar. Agora talvez tenha caído um pouco, mas normalmente todo lugar que você for achar outras placas, provavelmente vai ter alguma opção lá de Arduino Uno. Não o Arduino Uno original, que nem é esse aqui, né? Vocês vão achar aí provavelmente clones chineses. É a placa que ainda tem mais informações, né? Ela está há mais tempo no mercado, tem muita coisa sobre ela, muito projeto já foi feito, muito já foi escrito sobre ela, mas do ponto de vista de capacidade ela é a mais fraca das que a gente vai ver, né? Ela tem um microcontrolador aí de 8 bits, a memória são 32K, não tem 2K de RAM, então comparado com as outras placas, vocês vão ver que ela não tem muita coisa. Ela tem aí os recursos básicos aí da gente mexer com o microcontrolador, né? Então, GPIO, interfaces seriais, né? O ART, SPI e 2C, ele tem isso, mas é tudo completamente limitado, ok? Do ponto de vista de preço, essa é uma placa que o preço subiu bastante aí nos últimos anos, né? Atualmente você vai achar ela aí acima de R$100. Talvez você ache em algum lugar aí, um clone aí, num lugar talvez que não esteja oferecendo nota para um preço abaixo, mas nas lojas mais sérias você vai achar um preço aí R$100 para cima. O candidato número 2 é o chamado Node NCU, né? É uma placa baseada no ESP8266, é uma placa já um pouco mais antiga, até quase que eu nem acrescentei aqui na lista, certo? Ela já está meio ultrapassada aí pela próxima opção que eu vou dar, mas é uma opção que tem um preço interessante, né? De disponibilidade, a gente ainda acha ela bastante fácil. Tem uma quantidade boa de informações, não é tanto quanto o Uno, mas também é uma placa que já está há bastante tempo aí no mercado. Ela tem uma capacidade bem maior aí comparado com o Uno, né? Tem aí um core de 32 bits, está num clock mais alto, e ela tem, uma coisa importante, a capacidade de Wi-Fi, né? Então você encontra ela por aí na faixa dos R$50. Então é uma opção aí que concorre muito forte aí com o Arduino, né? Mais capacidade, preço metade, né? Então é algo que a gente tem que considerar. Bem, eu falei que o
O 8266 está ultrapassado porque a mesma empresa, né, ExpressIF, ela lançou o ESP32. O ESP32 tem variações dele, né, o que a gente encontra por aqui mais fácil é o ESP32 original. Então ele tem 2 núcleos aí de 32 bits, rodando num clock alto, tem capacidade de Wi-Fi e Bluetooth, né? Eu diria que do ponto de vista de disponibilidade, se acha também muito fácil ele. Informações tem bastante, apesar de ser um chip mais recente, ele não é assim ultra recente, também te acha bastante informação. É talvez a placa com maior parte de capacidade das que eu estou falando aqui. E ela tem um preço aí na faixa dos R$ 75,00, que é um preço que eu diria muito interessante. Uma novidade aí, algo mais recente, é o Raspberry Pi Pico, né? Raspberry Pi Pico a gente só encontra aí nos distribuidores oficiais, ou então, quer dizer, o pessoal não oficial talvez se ache, mas eles têm dificuldade em ter preço competitivo. É uma placa como mais recente, as informações que você vai achar são um pouco menos. É uma placa que é bastante capaz do ponto de vista de processamento, do ponto de vista de microcontrolador em si, né? Ele tem aí 2 cores ARM num clock razoável, não é tão poderoso na parte de processamento aí quanto o ESP32, mas é bem poderoso. Ele tem aí capacidade boa também de memória, tudo mais. Tem um recurso que é o único desses que eu estou falando aqui, que é o recurso do Pi, o I/O programável, que permite fazer uma série de coisas interessantes. E o preço é um preço bem convidativo, é o preço de R$ 50,00, isso nos distribuidores oficiais. O que não tem nessa placa é a parte de Wi-Fi Bluetooth, então tem uma outra versão dela, ainda mais recente, que é a Pico W. A Pico W basicamente é a Raspberry Pi Pico com mais um chip aí para fazer a comunicação via Wi-Fi e via Bluetooth, né? O Bluetooth foi habilitado agora, não faz ainda nem uma semana, mas é algo que daí para frente vai estar aí disponível, né? Como é a placa mais recente, as informações são ainda poucas aí, né? O preço da Pico W é mais ou menos ali na faixa do SP32, eu vi um pouquinho acima, R$ 80,00, mas está ali brigando pau a pau com a placa do SP32. Um ponto importante é a parte do software, né? Ligado a isso, a facilidade de uso. E nesse ponto, acho que quem sai na frente aí é o Arduino Uno, né? Tem a ideia do Arduino, é um download que você pegou, fez, instalou lá no seu micro, está disponível para todos os sistemas aí de uso atualmente, e ele já está prontinho ali. Você nem precisa mais de driver, mas precisa do driver, o driver faz parte ali do download, tá lá já uma série de bibliotecas, já tudo pronto ali, na instalação que você fez. Se precisar baixar alguma biblioteca adicional, você consegue fazer isso dentro da IDE. Então é um ambiente aí relativamente simples, você consegue rapidamente estar rodando ali um primeiro exemplo, tá com o LED piscando, né? No caso das outras placas, você tem mais opções de programação. Você pode usar a ideia do Arduino, a única coisa é que a ideia do Arduino, ela nem sempre tem ali dentro dela já pronto, embora você possa de dentro da ideia do Arduino baixar ali suporte a outras placas, é só uma lista meio restrita. Para você baixar aí outros suportes, você tem que estar na configuração, entrar lá com o URL, não é nada terrivelmente complicado, mas para um usuário novato o cara pode sofrer ali um pouquinho, ter que gastar um tempinho extra, né? Uma vantagem das outras placas é que além da gente ter a ideia do Arduino, elas têm o kit de desenvolvimento próprio. Normalmente a instalação desses kits próprios é mais complicada, é uma coisa voltada mais para o usuário aí mais experiente. E tem também o suporte ao MicroPython e o CircuitPython, né? O MicroPython é uma versão bastante completa aí da linguagem Python, né, com algumas bibliotecas específicas para microcontroladores, e o CircuitPython é um derivado do MicroPython, onde a principal diferença é na parte de como você acessa os recursos do microcontrolador. Com esses dois aí, normalmente você instala esse interpretador desse MicroPython ou CircuitPython na sua placa,
Depois eu uso uma IDE, então tem a Tone, tem a Mu, são duas IDEs usadas aí normalmente com esses softwares, e aí você programa ali na IDE, para você rodar é só clicar um botão, você consegue também fazer comandos ali de uma forma interativa, né? Você digita ali um comando, ele vai executar ali na hora. Então, do ponto de vista de uso, eu diria que essa MicroPy e CircuitPy tem uma certa vantagem em relação à programação lá com a ideia do Arduino, onde você vai estar programando no fundo em C e C++, né? Para programação mais séria, hoje em dia, você vai acabar caindo no C e C++, mas para quem está querendo começar a aprender, essas opções aí do MicroPython e CircuitPython são mais interessantes, né? Então, no caso do ESP8266, você tem o kit, ambiente de desenvolvimento próprio dele, você tem o MicroPy e CircuitPython, a mesma coisa para o ESP32, para o Pico e para o Pico W. Tá? Então, acho que do ponto de vista dessa questão de programação e facilidade de uso, eu acho que o Arduino Uno ele é mais vantajoso se você quiser realmente programar ali em C e C++. Se você quiser tirar proveito da facilidade de programação que é o MicroPython ou o CircuitPython, aí as outras placas ficam mais interessantes. Bem, chegou a hora da verdade, né? É ver qual é a placa que eu recomendo, né? E aí eu acho que tem dois cenários diferentes, certo? Um cenário é, se você quiser usar aí comunicação Wi-Fi, está preocupado com mais alguma aplicação de IoT, nesse caso eu acho que o ESP32 ainda é a melhor opção aí. O Pico W está ali próximo, mas eu acho que o ESP32 ainda está melhor aí do ponto de vista dessa parte do Wi-Fi. Se você não precisa da comunicação Wi-Fi e Bluetooth, aí eu acho que a Raspberry Pi Pico é uma opção mais interessante. Ela tem um custo menor e tem um ambiente, no geral, eu acho que é muito bom, certo? Tem algumas coisas muito bacanas sendo feitas com ela. Ainda é uma placa relativamente nova, né? Tem aí uns 2 anos de vida, mas a gente está vendo muito conteúdo sendo feito para ela, ok? Então é isso aí que eu tinha para falar hoje, espero aí que vocês tenham gostado. Se você concorda ou não concorda, escreve aí nos comentários, não esqueça de se inscrever no canal se não tiver inscrito, e até o próximo vídeo.